Olá, está no ar o Sete Lagoas em Debate, o programa de entrevistas da TV Câmara que aborda os principais assuntos que interessam a você, telespectador. Lembrando que você também pode participar do nosso programa, é só enviar uma mensagem pelo e-mail jornalismo@câmara7.mg.gov.br. E no Sete Lagoas em Debate de hoje eu recebo o vereador Douglas Mello, do PSC. E a gente começa com um assunto que interessa muita gente, é um assunto polêmico, é sobre a regularização da Feira Livre do bairro Nova Cidade. Vereador, muito obrigada por sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Raquel, toda a equipe do Sete Lagoas em Debate. É um prazer mais uma vez estar fazendo parte do programa que traz interatividade, mas acima de tudo, esclarecimento sobre diversos temas. E esse que você já começou falando sobre ele é de muita importância para Sete Lagoas, já que fala de entretenimento de uma área muito importante em Sete Lagoas, que é a região do bairro Nova Cidade, e de uma feira que há anos traz para a população, principalmente do bairro Nova Cidade, moradores do Bernardo Valadares, Orozimbo Macedo, de toda aquela região, um lazer no final de semana. E de certa forma é um lazer gratuito, mas também para aqueles consumidores que procuram usufruir de algo diferente nos domingos, a Feira do Nova Cidade proporciona isso. Desde o início de 2013 que eu venho trabalhando muito naquela região, e no ano passado eu me deparei com um problema que existia da prefeitura junto com a CDL e com os comerciantes lá do bairro Nova Cidade. E a feira estava em meio a tudo isso, e um clamor muito grande da população e também dos vendedores da feira é que a situação fosse resolvida. O que acontecia, na verdade, é que alguém da CDL tinha dito naquela ocasião que da maneira que a feira funcionava, ela teria que chegar ao fim, porque ela não estava dentro do que o município exigia ou mesmo do que os comerciantes esperavam. Eu entrei com o papel de mediador, mas também para tentar solucionar o problema junto à prefeitura, e de imediato nós já pedimos uma reunião do prefeito, da secretária de desenvolvimento, a Mônica, e de pessoas interessadas e também dos feirantes que trabalham lá no domingo, para que chegássemos a um acordo e passássemos a procurar de forma conjunta uma solução para aquele problema. E já desde o início da conversa surgiu essa oportunidade de regularizar a feira, de realmente dar uma cara para ela jurídica, um amparo legal, já que hoje a Feira do Nova Cidade, mesmo com toda a importância que ela representa para Sete Lagoas, para a região do Nova Cidade, para aqueles bairros que eu já falei, ela ainda não consta no município como uma feira regularizada. Então eu pedi ao prefeito Márcio Reinaldo naquela ocasião, apresentei um requerimento nessa casa para que a prefeitura fizesse o possível para que ela não chegasse ao fim, para que os moradores ali daquela região não perdessem o seu lazer no domingo e, acima de tudo, para que aqueles barraqueiros e feirantes não tivessem um prejuízo financeiro com o término da Feira do Nova Cidade. Depois disso, depois de já alguns meses passados, quase um ano ou praticamente um ano mesmo, a prefeitura sinaliza de uma forma positiva. O prefeito Márcio Reinaldo já deu a ordem para que a feira seja regularizada, e é uma vitória, sem dúvidas, não só para mim, que quero de verdade ver aquela feira funcionando de uma forma ainda melhor, mas eu imagino que ainda mais para os moradores e para os trabalhadores que lá se encontram. Já estão acostumados, na verdade, né? Muitas pessoas vão para lá para lazer, justamente para começar o domingo na feira, comprando alguma coisa, verdura, fresquinha. Já é um hábito, né, Douglas? É um hábito, e Sete Lagoas é uma cidade diferente de grandes cidades como a nossa, porque apesar de ser uma cidade muito grande em território, ser uma cidade famosa, nós temos um problema econômico em Sete Lagoas. O salário aqui é muito baixo. Quando alguém tem dinheiro, é pouca gente que tem, e quando essa riqueza existe, ela é muito concentrada. Então é através das feiras e através de vendas informais que nós justamente começamos a ajudar esses trabalhadores para que eles ajudem dentro de casa, consigam pagar uma faculdade para os seus filhos, dar uma qualidade de vida melhor mesmo. Então, quando eu comecei a trabalhar dentro do bairro Nova Cidade, nessa luta, nessa busca por uma regularização da feira, é pensando justamente nisso.
E muita gente pode estar se perguntando, mas por que uma feira que já funciona há tanto tempo, por que ela precisa ser regularizada? E o que muda também com essa regularização, né? Isso é muito importante a gente colocar, porque no mundo em que vivemos hoje, e o Brasil ele caminha muito para essa questão, é a questão de legalidade. Tá certo que muita coisa errada acontece ainda, mas eu no meu papel de vereador e zelando pelos feirantes, eu não posso deixá-los correr o risco e não posso ser alguém a instruí-los a não regulamentar a feira, sendo que eles podem correr o risco e correm o risco mesmo de amanhã o Ministério Público exigir do município que aquela área seja uma área licitada, por exemplo, já que é um espaço público. É uma sessão pública que acontece ali. Então essa regulamentação é justamente para que eles estejam legais, tenham o seu espaço garantido e até para exigir alguns direitos. Porque a partir do momento que você está legal, você consegue junto à Polícia Militar o policiamento no final de semana. Nós ajudamos muito também na criação da Associação dos Feirantes do bairro Nova Cidade. Uma feira daquele tamanho, não tinha nem a associação. E além disso, buscar também melhorias para a feira. Buscar barracas, banheiros, tudo o que está regulamentado, que está legalizado hoje, tem um amparo legal, um amparo jurídico. Então os feirantes do bairro Nova Cidade têm muito que comemorar, porque além de ser uma feira tradicional, uma feira que já é admirada, que é amada por muitos, ela agora, em pouco tempo, ela será legal e estará amparada pelo que de mais importante nós temos neste país quando falamos aí de responsabilidade. Estará amparada pela área jurídica. Já foi formada uma associação? Já foi formada a Associação do Bairro Nova Cidade, e isso desde o ano passado. E foi muito interessante essa criação da associação. A Câmara aqui teve um papel muito importante, porque foi a área que nós escolhemos para reunir com os feirantes, e sempre tem aquela questão, o medo de partir para a criação de uma associação, o que isso pode trazer, e nós acabamos fazendo em uma noite uma assembleia. E tudo o que foi decidido por todos os feirantes, e a maioria sempre, né, como a Assembleia Soberana, a maioria sempre decidia. Então, depois dessa Assembleia formada aqui na Câmara, nós decidimos partir para a regularização mesmo da feira. A Prefeitura começou a fazer um estudo no local. Só que um fato importante que aconteceu em meio a essa caminhada, nessa busca da legalidade, é que a CEMIG ela não autorizava regulamentar a feira embaixo da sua rede, porque nós temos ali no bairro Nova Cidade, quem passar por ali pode observar, embaixo de toda aquela área da horta comunitária, passando pela feira, por aquele calçadão, tem uma rede da CEMIG, e a CEMIG não permite que nenhuma obra seja realizada ali, e que a feira também não poderia ser regulamentada embaixo dessa rede, já que ela estaria assumindo um risco que talvez poderia prejudicar as pessoas. Então o que eu sugeri ao prefeito Márcio Reinaldo e também à secretária Mônica? Sugeri para que a feira fosse regulamentada na rua. Ao invés de buscar tirar a feira do Nova Cidade lá do bairro, que ela fosse regulamentada na rua, mesmo que ela fique com uma distância maior de uma barraca para outra, que ela tenha um tamanho, principalmente em termos de avenida maior, isso não tem problema. Ela já está na Avenida Prefeito Alberto Moura, será regulamentada lá, as pessoas já sabem que a feira oferece, o que ela oferece é naquele local, então é uma grande vitória sem dúvidas, porque ela vai continuar ali e estará legalizada para que as pessoas que frequentam e para que os feirantes também que lá trabalham estejam tranquilos. Tenham mais tranquilidade. Bom, Douglas, a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos em seguida falando sobre segurança. E o Sete Lagoas em Debate de hoje conversa com o vereador Douglas Mello. A gente falou um pouco sobre a regularização da feira do bairro Nova Cidade. Com certeza eu vou te convidar outras vezes para a gente falar sobre o assunto, Douglas, que é muito pertinente e muito atual. Mas agora a gente vai falar sobre segurança, vereador, porque é uma indicação da sua autoria ao prefeito sobre a transferência do comando da PM de Curvelo para Sete Lagoas. Existe, de fato, essa possibilidade? Olha, Raquel, existe a possibilidade, como sempre houve essa possibilidade. E muitos se perguntam por que de Sete Lagoas não ter um comando próprio e a cidade mais importante que nós temos hoje na região ser subordinada a Curvelo, quando, na verdade, nós temos um hospital que atende a Curvelo e a toda a região. Faltou boa vontade política, faltou priorizar e faltou também um planejamento
para saber ou mesmo imaginar o que aconteceria em Sete Lagoas em um futuro no qual nós já estamos vivendo agora, que é a realidade de uma das cidades mais violentas de Minas Gerais. Quando eu fiz essa indicação, quando eu a apresentei na Câmara, eu já havia apresentado antes também, mais uma vez uma indicação para que ocorresse o aumento do efetivo da Polícia Militar, efetivo da Polícia Civil também que tivesse o seu aumento e também do Corpo de Bombeiros. É porque já tem mais de 2 anos, antes mesmo de ser vereador, que eu já vinha alertando através de um programa de rádio que eu apresento, da violência de Sete Lagoas. Eu vinha falando do que aconteceria nessa cidade se não houvesse um investimento e uma priorização mesmo, né, na segurança pública. E é o que a gente está vivendo hoje. As pessoas ligam para a Polícia Militar, a polícia demora muito a ir ao local, quando vai o delito já aconteceu há muito tempo, aquele infrator já está em outra cidade. Isso dificulta demais a abertura de inquérito e até mesmo, né, a questão da sensação de segurança pública. E quando eu peço para que em Sete Lagoas tenha um comando da polícia, não é querer tirar de Curvelo, o fato não é tirar da cidade de Curvelo o comando e trazer para cá, mas é deixar o Sete Lagoano mais seguro e essas cidades que estão aqui ao redor. É Cachoeira da Prata, Inhaúma, Santana de Pirapama, Baldim, Inhaúma, todas essas cidades vizinhas que são cidades atendidas hoje pelo 25º Batalhão da Polícia Militar. Então, não há o porquê de sermos subordinados a uma cidade que está a quase 100 quilômetros de Sete Lagoas, que é Curvelo, sendo que o problema maior existe aqui. E essa cidade é a que distribui policiamento para toda essa região. Está na hora realmente de Sete Lagoas se posicionar, de não aceitar mais uma situação como essa. Nós estamos perdendo vidas de pessoas inocentes todos os dias. É claro que pessoas que estão ligadas ao crime vêm sofrendo também com a violência e é normal, a partir do momento que você entra nesse cenário do crime, você corre um risco maior do que uma pessoa de bem de perder a sua vida ali dentro. Mas o que eu não vou aceitar jamais, nenhum político pode aceitar, é que as pessoas aqui sejam assaltadas à luz do dia, como vem acontecendo. Se você para esperar um ônibus depois de uma faculdade ou mesmo antes, um assaltante ele tem a tranquilidade de te assaltar à luz do dia. Eles invadem casas hoje em bairros populares e em bairros populosos sem se preocupar se é durante o dia, se é na madrugada. Nós tivemos outro dia um manifesto de pessoas que estão ligadas ao esporte, que são pessoas que estão sempre andando de bicicleta na serra, porque não aguentam mais ser assaltadas. Isso eu estou chamando a atenção para mostrar que hoje a violência em Sete Lagoas atinge todas as classes, pessoas de diversas idades e atinge o Sete Lagoano de uma forma geral. Buscar o comando e colocá-lo em Sete Lagoas ou então criar um comando aqui dentro é o primeiro passo. Vale lembrar, no Brasil existe muito um discurso, e esse discurso durou anos e anos, de que para se combater a violência a melhor saída é investir em educação. Mas nós não podemos nos iludir com esse investimento na educação como solução dos problemas da violência de hoje. Problemas atuais, né? Tem que se investir na educação também, é claro, para fazer essa conscientização. Com certeza. Mas são ações paralelas. Né? Mas nós não podemos colocar uma responsabilidade tão grande na educação e deixar os professores também com uma carga tão grande, já que nós sabemos que hoje o bandido que já está formado, que está formado pela escola criminosa da vida e que as ruas oferecem a todo momento, esse bandido não é a escola que vai consertá-lo. É, na verdade, cadeia. É uma polícia que trabalha na rua, mas que trabalha para prevenir. Hoje em Sete Lagoas, por que acontecem tantos crimes? Porque o policiamento antigamente, há 10 anos atrás, nós tínhamos quase o dobro de efetivo que temos hoje, enquanto a população quase que dobrou. Então foi inversamente proporcional. Enquanto a cidade cresceu, o efetivo diminuiu. O que acontecia há anos atrás? A polícia ela passava pelos bairros, nós tínhamos patrulha de moto, tinha até uma patrulha de trânsito, nós tínhamos aqueles famosos camburões da PM, e eram vários carros da PM girando por toda a cidade. Esse é o trabalho preventivo, esse é o trabalho que vai evitar que o crime não aconteça. Que vai evitar que um assalto aconteça, que uma pessoa se assuste ao ser assaltada
e um bandido dê um tiro nela, vai evitar que uma casa seja roubada, que um universitário seja furtado. Então é nisso que eu aposto, é numa polícia que faz um trabalho preventivo. Mas você não consegue fazer um trabalho preventivo hoje em Sete Lagoas com o número de policiais que temos. A polícia, ela trabalha com prioridade. Você liga para a PM hoje, dependendo do crime, ela tem que escolher em qual vai primeiro. Então, se você liga para a PM e fala, olha, minha casa foi furtada, minha casa foi roubada, e se no mesmo momento a PM recebe um telefonema dizendo que está acontecendo um assalto em outro ponto da cidade, como o número de policiais é reduzido, a PM tem que pensar, olha, é melhor eu ir em um assalto onde está acontecendo uma troca de tiro ou eu ir em uma casa onde o furto já aconteceu? A PM vai para o assalto, o que é errado. Todas as chamadas hoje, todas as ocorrências, elas têm que ser atendidas no momento em que a polícia for chamada, no momento em que o crime acontecer. E mais do que isso, quando você trabalha preventivamente, a PM passa pelos bairros, trabalha com blitz em toda a Sete Lagoas. É muito importante esse trabalho de blitz, principalmente para pegar carros suspeitos, alguns motociclistas. As entradas, principalmente da cidade. As entradas também, né? de Sete Lagoas, que são várias. Então, se você faz um trabalho preventivo, como esse que eu sonho fazer um dia em Sete Lagoas, ainda em parceria com a Polícia Militar, se você faz, eu imagino que nós vamos diminuir a nossa violência em mais de 80%, principalmente as saidinhas de banco. Por que acontece tanta saidinha de banco hoje em Sete Lagoas? Porque o bandido tem a certeza de que ele vai furtar uma pessoa ao sair do banco, a pessoa pode gritar, ela pode pedir ajuda, que não vai ter nenhum policial por perto. O olho vivo, ele faz um trabalho muito importante, só que ele não faz um trabalho preventivo. Ele consegue só detectar quando já aconteceu, né? E é muito difícil ele fazer o trabalho preventivo, porque às vezes o monitoramento acontece, as pessoas estão lá trabalhando no olho vivo e conseguem identificar um suspeito. Mas a maior parte do que o olho vivo faz é justamente identificar depois um suspeito, é ajudar nas investigações. O que eu quero para Sete Lagoas, e eu acredito que com o comando vindo para cá, juntamente com esse aumento de efetivo, é que crimes deixem de acontecer, que os assaltos, pelo menos, diminuam em nossa cidade e esse patrulhamento volte a acontecer, principalmente nos bairros e aqueles onde existe hoje maior número de assaltos. Temos que trazer o comando ou criar um comando para a nossa cidade, porque Sete Lagoas não deve ser uma cidade onde os governantes ou mesmo os deputados só vêm para pedir voto. Aqui é uma cidade que tem pessoas que procuram paz no momento. É isso aí. Bom, a gente vai para o próximo intervalo, voltamos em seguida com mais polêmica. Fica aí. E o Sete Lagoas em Debate de hoje recebe o vereador Douglas Melo, do PSC, com assuntos muito polêmicos, assuntos de puro interesse da sociedade, né, Douglas? A gente vai falar agora um pouco sobre a questão do Distrito do Barreiro, que o vereador tem um anteprojeto de lei que já foi apresentado, já foi aprovado na casa, né? Esse vereador foi para o Executivo. Esse projeto de lei, ele unifica o Barreiro de baixo e de cima em um só distrito, não é isso, vereador? Por qual o propósito disso? Quem que ganha com esse processo aí? Primeiro, Raquel, que quando se fala em união em nosso país, um país que muitas das vezes se preocupa com interesses próprios ou que as pessoas trabalham de forma isolada, é muito importante você unir as pessoas e essa união de pensamentos, de interesses para o bem comum. Esse interesse em comum ele é muito importante. E quando eu pedi a criação do Distrito do Barreiro, foi justamente pelo clamor do povo de um bairro que é muito importante, um bairro que possui várias indústrias, que gera muito emprego, mas que na maioria das vezes não é atendido pela prefeitura ou quando é atendido, a prefeitura deixa muito a desejar na colocação de verbas, na execução mesmo de obras dentro do Barreiro. E quando eu fiz esse pedido, eu fui diretamente ao prefeito Márcio Reinaldo, em uma ocasião onde estavam presentes também pessoas ligadas à Associação do Barreiro, e foi unânime. Todos eles querem a criação do Distrito do Barreiro, e o prefeito Márcio Reinaldo falou: Douglas, então pode apresentar o distrito aí que nós vamos estudar a possibilidade. E na semana passada eu tive uma grata notícia.
o prefeito Márcio Reinaldo afirmou que os estudos já estão sendo feitos e que está muito próximo do Barreiro se transformar em distrito. Aí vem aquela pergunta que você acabou de fazer. Mas o que isso vai mudar para o Barreiro? O que vai mudar para o Barreiro de cima, o Barreiro de baixo? E também a Lontra. Sete Lagoas também, né? E para Sete Lagoas também. E a Lontra. A Lontra também vai fazer parte. E algumas regiões ali do Barreiro, né, que estão próximas, algumas localidades, elas estarão também dentro desse distrito. É porque ele passa a contar com recursos que são destinados diretamente para o bairro e diretamente para a região. E em uma ocasião, o prefeito me disse que alguém questionou se não corria o risco, né, questionou se não corria o risco do Barreiro se transformar em uma cidade no futuro. Mas é claro que corre o risco disso acontecer, mas não tem problema algum. A partir do momento que o Barreiro for autossuficiente e se Sete Lagoas não conseguir dar o suporte, o apoio que o Barreiro merece, ou mesmo que aquelas localidades merecem, eu não vejo problema algum do Barreiro ser um bairro independente e depois se transformar em uma cidade. O que eu acho que tem que acontecer no momento, antes de pensar nessa independência do Barreiro, é que Sete Lagoas passe a olhar para aquela região como uma região que oferece muito emprego, que contribui para o município com os impostos que são arrecadados só lá através, que são recolhidos lá somente com as indústrias de lá. Então nós temos que realmente aplicar mais verbas e obras lá no Barreiro para que aquele povo não viva da forma que está. O Barreiro, e tanto de cima quanto de baixo, eles sofrem muito com o problema da violência, porque a PM não consegue colocar um posto policial pelo baixo efetivo que nós temos hoje. E ele está do outro lado da cidade, há uma BR cortando o Barreiro, né, separando ali o Barreiro de Sete Lagoas. Então, quando acontece um assalto, quando um criminoso quer fugir, automaticamente ele passa pelo Barreiro para ir para Inhaúma, ou pode entrar no bairro para fazer alguém de refém. Então, nós temos que tratar o Barreiro como um bairro muito especial e priorizá-lo também. Eu acredito que com a criação desse distrito, não só o Barreiro, como também a Lontra e aquelas outras localidades terão um futuro melhor e uma vida mais digna. Nós não podemos tratar o Barreiro como um bairro que é de outra cidade. Fica parecendo que o Barreiro não pertence a Sete Lagoas. Mas quando nós vamos recolher impostos, quando o IPTU é para ser recebido, a conta de água, é do Barreiro que a gente recebe também. Então está na hora de tratar com mais carinho essa região. Mas ele se tornando distrito, ele hoje é autossuficiente, né? Tem muitos... A população é bem grande lá, tem empresas e indústrias lá. Ele se tornando distrito, você disse que vão verbas direcionadas para o distrito. Mas essa questão da segurança, que a gente até falou no outro bloco, que falta efetivo, como é que ficaria isso aí para cuidar ali do Barreiro? É muito importante essa pergunta. A partir do momento que você cria um distrito, dependendo do que chegar para o município, para o Barreiro de verbas ou mesmo de recursos, pode ser construído um posto policial a uma contrapartida que pode vir do próprio bairro, né? Então, vale lembrar que quem coloca efetivo é o governo estadual, mas muitas das vezes você quer criar um posto de redes, que é onde a PM vai somente para fazer a ocorrência, e o comerciante, você não tem um comerciante que consegue pagar. A Associação do Barreiro vem lutando muito para que um posto seja construído, ou mesmo um ponto de redes. Hoje lá não existe nada disso. Hoje não existe. Depende do policiamento que fica aqui no centro da cidade. Depende desse policiamento, que tem as duas companhias em Sete Lagoas hoje, né? A Norte e Sul, ela separa as duas companhias, mas a partir do momento que o Barreiro ele tem a criação do seu distrito, ele ganha uma força maior. Mas nós não podemos também nos iludir, Raquel. Hoje Silva Xavier é um distrito, só que é um distrito que é muito pouco beneficiado. Pouco se acontece. Então, mesmo que essa criação do distrito, que esse sonho ele deixe realmente de ser sonho e passe a ser realidade, as cobranças têm que continuar acontecendo. A Câmara de Vereadores tem que continuar cobrando da Prefeitura para que as obras sejam executadas. O que eu coloco assim como grande esperança é porque a partir do momento que você dá a um bairro daquele essa oportunidade de ser distrito e que ele começa a ser mais independente, a prefeitura pensa duas vezes. Ela vai pensar, olha, o Barreiro é importante para nós, ele é um bairro que contribui com a arrecadação de impostos, então vamos começar a fazer obras. Senão os próprios moradores vão começar a pedir essa independência e quem sabe se tornar
o Barreiro 7, o Barreiro Cidade. Se isso acontecer... Que é muito mais problemático no sentido da população ser autossuficiente, os impostos, a população vai ter que dar conta de tudo lá. Com certeza. A gente sabe que não é fácil, né? Não é tão fácil. Em São José da Lapa nós tivemos um problema como esse. São José da Lapa se transformou em distrito, pertencia a Vespasiano, e depois de anos e anos, me parece que já tem 25 anos ou 26, que São José da Lapa é uma cidade que não depende mais de Vespasiano, mas teve muita dificuldade no início, porque aí a responsabilidade é sua. Por isso que eu estou dizendo, a cobrança no momento não é para que o Barreiro se transforme em uma cidade, mas é para que se transforme em um distrito que possa ser um pouco mais autossuficiente, que consiga ter recursos para se desenvolver. Aí depois, se vai se transformar em cidade ou não, é a população de lá que vai decidir. Mas no momento, o melhor é que esse distrito saia do papel, como o prefeito já disse. Os estudos já estão sendo feitos, até em âmbito estadual. O governo estadual vem apoiando os moradores, e essa indicação que eu fiz, esse requerimento, esse anteprojeto que eu apresentei, vem sendo apoiado também pelo governo do estado. Depois que isso acontecer, o Barreiro virar distrito, vamos cobrar para o seu desenvolvimento. Se ainda tiver dificuldades, aí pensamos em outra solução. Ok. Vereador, infelizmente nosso tempo esgotou, muita coisa importante que a gente ainda vai falar em outros programas. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com a equipe da TV Câmara no 7 Lagoas em Debate. Esse entretenimento, essa interatividade, né, o bate-papo com as pessoas que querem saber um pouco mais sobre a política. Acho que 7 Lagoas tem muito a ganhar com um programa como esse, porque conhecer a Câmara, o trabalho de cada vereador e saber qual é a competência da Câmara, isso é fundamental para que o cidadão saiba cobrar e exija realmente do político aquilo que ele espera. Isso aí, muito obrigada. E o 7 Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o próximo programa.